Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro. Você está no canal Make Science BR. Meu nome é Lucy e nesse De Cara Limpa eu vou ter a honra e o privilégio de entrevistar a Murilena Almeida. Ela é professora, doutora aqui da UFAC e desenvolve... Melhor, eu vou deixar ela se apresentar e gostaria que, se possível, você contasse brevemente um pouco da sua história, como você construiu a sua carreira, como você veio parar aqui, né, com essa carreira consolidada que você tem hoje em dia. Ok. E muito obrigada, né, por se dispor a falar e tudo mais. Então, olá, ouvintes do canal. É um prazer estar aqui com vocês hoje no Ciência de Cara Limpa. Então, eu sou Murilena Almeida, eu sou acriana, nascida em Rio Branco, já passei por algumas cidades do Brasil por conta da minha história de vida. Sou nascida aqui, estudei em Goiás, no Distrito Federal, e voltei para o Acre. Eu saí do Acre com 3 anos, voltei para o Acre com 15 anos, por incrível que pareça, para poder continuar estudando, por uma questão da minha família. Morava num local em que a escola era muito distante e no Acre ir para a escola era um lugar mais fácil, tinha transporte e tinha acesso à escola. E eu sou de uma família de professores. Então, por que eu sou professora? Eu sou de uma família de professores. Minha avó foi professora, minhas tias eram professoras, e por conta dessa perspectiva de trabalho feminino aceitável, um deles é o trabalho de ser professora, eu não escapei dessa situação e fui orientada para a carreira docente. Eu iniciei estudos no magistério com 14 anos de idade, terminei com 17, dei continuidade, fiz pedagogia. Na pedagogia eu me encantei pela parte dos fundamentos da educação e a parte metodológica, que eu já trazia da escola normal, né? Lourenço Filho. Aqui eu fiz uma carreira na área de ensino de ciências, que eu comecei no estado, também na área de ensino de ciências, no Centro de Ciências, fui professora das séries iniciais e me dediquei às ciências para esse público e também para o público do ensino supletivo, que hoje a gente chama de educação de jovens e adultos. Por isso eu tive que passar pela pós-graduação, eu passei por um mestrado em educação, por um mestrado em ecologia, depois eu fiz um mestrado exitoso na área de ensino de ciências, em que eu tinha uma enorme paixão pelas questões ambientais, e eu via que as questões ambientais são atravessadas pelo gênero. A minha pesquisa se debruçou no mestrado por problemas ambientais que as pessoas vivem no seu cotidiano, e eu fui vendo que esses problemas todos, queimada, falta de água, comida, a questão do transporte, tudo que envolve a manutenção da vida humana, que está no currículo, que é ensinado na escola, é atravessado pelo gênero. O gênero é um forte marcador social, tanto o sexo biológico como o gênero, embora eles tenham uma grande construção cultural, a gente não percebe, a gente não se dá conta, e o cotidiano vai fluindo, sendo definido por esse marcador cultural que é o gênero, né? Então, isso me levou a uma questão que eu fui tratar durante o meu doutoramento, que é como nós tratamos o corpo, o estudo do corpo humano na escola. E o estudo do corpo humano, eu mesmo fui professora das séries iniciais e do ensino fundamental, eu mesmo fiz as coisas que eu critiquei no meu trabalho, de abordar os nomes da estrutura do corpo e como elas funcionam de uma forma superficial e encerrar aí, pronto, pulmão, respira, faz o quê? Síntese de energia. O estômago recebe a comida, começa o processamento da digestão. Não, a digestão começa na boca. Eu mesmo fiz esse tipo de coisa. E ao pensar sobre como tratamos o corpo na escola, para que discutimos o corpo, por que fazemos isso e de que maneira nós fazemos isso, eu fui vendo que o corpo humano
enquanto um objeto do currículo, enquanto um objeto da ciência, ele não escapa do gênero. Não existe um corpo que não seja capturado pelas perspectivas do sexo biológico e do gênero. Então, nós temos, na perspectiva da regularidade, um pensamento binário, que é ver o homem e a mulher. Homem, masculino, portador de uma genitália, de estruturas de uma genitália masculina. Mulher, portadora de estruturas de uma genitália feminina. E eu fiquei curiosa, como é que nós construímos, então, a ciência da diferença sexual? Eu fui estudar a história da ciência, como a anatomia e a fisiologia humana é tratada pela medicina ao longo dos séculos, e eu me deparo com a perspectiva de que os povos antigos, os gregos, né, olhando a perspectiva da ciência ocidental, eles tratavam o homem hierarquicamente superior e a mulher inferior por conta da questão do calor vital. E aí a gente tem toda uma construção no campo dos estudos anatômicos e fisiológicos que vão referendar da legitimidade para esta ideia. Só no final do século XVIII, início do século XIX, que nós vamos ter um processo de construção da diferença sexual. E aí a ideia de diferença sexual, tendo como marcador sexo biológico, ou seja, as estruturas da genitália de homem e mulher, nesse pensamento binário, né, nessa visão de que o ser humano só pode ser homem ou só pode mulher, que de fato isso não é congruente, isso não é dessa forma. Você pode não necessariamente nascer tendo uma genitália masculina ou feminina, ela pode ser ambígua, você pode vir a ter síndromes hormonais que vão comprometer a expressividade biológica dessas características sexuais. Portanto, o ser humano é muito maior do que a diversidade humana, quer dizer, é muito maior do que esse binarismo que nós vemos na rua. Você vai andar na rua, você vai ver homem e mulher, ninguém mostra a sua genitália porque é uma questão cultural. Assim como a gente pode ter pessoas com características masculinas, mas que biologicamente ela tem estruturas femininas. Isso é perfeitamente possível, é normal, e nós não vamos deixar de amar aquela pessoa que nós conhecemos por conta disso. Assim como nós não vamos deixar de amar ninguém por conta de uma característica humana que se expresse, que hoje a gente entenda como um caractere de raça, cor da pele, tipo de cabelo. Se você gosta daquele ser humano, se você tem um apreço por ele, se você tem amor, isso não vai fazer com que você deixe de gostar, e não é motivo para isso, né? Vamos pensar bem que uma reflexão, né? Não seria as características de nenhuma parte do corpo que vão fazer com que eu deixe de gostar de uma pessoa. Então, isso me mostrou uma coisa: as partes do corpo são políticas. As partes do nosso corpo são atravessadas por políticas. Que políticas? Políticas simbólicas. Há um simbolismo em ser um determinado tipo de homem, um determinado tipo de expressão de masculinidade. Mas todos os homens vão ter a mesma expressão de masculinidade? Não, depende de como eles vão ser educados. Assim como nem todas as mulheres vão ter a mesma expressão do que seria o feminino. Tanto o masculino, o termo masculino no gênero, como o termo feminino, eles não são termos universais, no qual cabem todas as pessoas que têm uma genitália masculina para os homens, ou uma genitália feminina, caracteres femininos, para as mulheres. Eu posso ter pessoas numa condição de homossexualidade que são femininas. E daí? Vou deixar de gostar delas? Não. O que importa é aquele ser humano que habita aquele corpo. Quem é você que habita esse corpo? Essa é a pergunta que a gente
precisa trazer a reflexão. Você é o mesmo ser o tempo todo? Não, nós passamos por transformações, por mudanças. O sexo biológico, ele é importante no processo de construção da identidade. Essa mesma identidade que nos faz ser, ou pelo menos nos impulsiona a ser, um rascunho do ser humano que nós somos melhor a cada dia. Então, se a minha identidade não é fixa, eu posso melhorá-la, eu a construo no convívio com o outro, eu só me faço ser humano no humano que eu tenho diante de mim. Então, isso é fundamental para que a gente não perca de vista que são construções sociais, são construções culturais. E as culturas não são estáticas. As culturas podem transformar e transformar para melhor. Os erros que nós cometemos na história da humanidade com pessoas não só na condição de homossexualidade, pessoas que nasceram com defeitos congênitos, que hoje são pessoas com necessidades educacionais especiais, pessoas que carecem de acessibilidade nos espaços porque são cadeirantes, porque têm uma mobilidade reduzida, porque são cegas, são deficientes visuais, enfim. Esses erros, eles precisam não ser repetidos. Então, essas questões da expressão do corpo, o corpo que é construído no currículo, ele precisa ser discutido com mais amplitude, com mais seriedade, com mais responsabilidade, para que nós possamos ter seres humanos melhores nessa nossa sociedade. Discutir o corpo, discutir gênero, discutir sexualidade, é discutir a vida humana, é discutir uma condição de vida melhor. Não é apenas uma questão científica técnica, é também uma questão política de como se vive, de como se decide viver, e é uma questão cultural. Nós produzimos uma cultura de respeito, de responsabilidade, produzimos valores, e esses valores são fundamentais para que a gente consiga manter um cimento social que nos faz humanos, né? Então, essa questão da construção da diferença sexual, que foi construída no final do século XVIII, início do século XIX, por questões políticas, porque o corpo, as partes do corpo, elas são alcançadas por políticas simbólicas e elas definem se você tem direitos ou não. Por exemplo, se eu nasci mulher, né? Então eu nasci mulher, a sociedade espera que eu seja mãe, embora ser mãe, o exercício da maternidade precisa ser uma decisão da pessoa e não uma imposição do Estado, de políticas de que o futuro de uma mulher é necessário ser mãe. Não necessariamente. Isso precisa ser uma decisão da pessoa, porque o corpo é dela, ela precisa decidir sobre o seu corpo. Então, são questões políticas que entrelaçam cultura e biologia e sociedade. Não dá para a gente discutir a maternidade apenas do ponto de vista da embriologia, para pensar as etapas de desenvolvimento do feto, do embrião, a transformação do embrião em feto e depois o nascimento da criança. A gente precisa pensar também nos direitos da mãe e nos direitos que essa criança que está chegando precisa ter e a condição que ela vai ter ao nascer. Não basta olhar para essa questão apenas do ponto de vista biológico. Isso seria um enorme reducionismo. E o desejo que as mulheres têm de ser ou não mãe precisa ser efetivamente respeitado, deixando claro que o corpo é da mulher. Então, essas construções políticas que nascem com a Revolução Francesa, com a Carta Universal dos Direitos do Ser Humano, eu não vou falar bom, vocês conhecem como os direitos do homem, mas eu preferiria pontuar que é o direito do ser humano, porque independente de nascer homem ou mulher, ou estar naquela longa faixa
que abrange a diversidade de gênero, todo ser humano tem aqueles direitos ali pactuados, né? E nós precisamos transcender dessa definição de direitos do ser humano demarcados pela genitália. A gente precisa passar, superar essa perspectiva. Você pode ser pai, você pode ser mãe, você pode adotar uma criança, e isso não passa necessariamente pelo fato de você ter nascido homem ou mulher. Isso tem que ser uma questão de responsabilidade de um ser humano para o outro, que é algo muito maior do que essa questão definida a partir da estrutura genitália que a gente tenha no corpo. Você não usa o órgão genital para criar um filho, né? Então, não, a gente essas usa, barreiras. a né? gente usa o corpo todo e a nossa inteligência e a nossa capacidade de amar. Eu acho que nisso que você fala, o grande pontapé inicial seria o exercício da empatia, né? Exatamente. Se colocar, compreender a condição humana. Eu acho que não é possível o exercício da empatia sem compreender a condição humana, sem considerar o ser humano na sua diversidade. Nós somos muito mais do que um rótulo de homem e de mulher que é colocado pela perspectiva do cisgênero. Por que que uma pessoa não pode se reconhecer numa outra condição de gênero e exercer o direito de ser essa condição de gênero? Porque qual é o problema de mim, eu como professora, ter um aluno ou uma aluna na sala de aula que me pede para que eu a trate pelo seu nome social? Não vai doer. Eu costumo dizer que não dói, não sai sangue. E é mais humano tratar a pessoa como ela gosta de ser tratada. É uma questão de identidade, é uma questão de respeito a quem você é. Então, se a pessoa pede para que eu chame de Priscila, eu chamo de Priscila, por exemplo. Se ela pede para que eu chame de Frank, olá Frank, tudo bem. Não custa nada fazer isso. O respeito. Agora que a gente te conhece um pouquinho melhor, né? Eu gostaria que você falou muito em dois termos que talvez as pessoas que estão assistindo não tenham uma clareza quanto à definição deles. E até a gente não tem isso tão bem definido ainda, né? Justamente pela complexidade do assunto. E nesse ano, né, que vai ficar marcado pela história como o ano em que a transexualidade, a transgenericidade e o intersexualismo foi removido, né, finalmente foi despatologizado, né? Eu acho que é mais importante ainda que a gente entenda essas definições dos termos gênero e sexo biológico. Certo. Então eu gostaria de saber um pouco da sua opinião sobre o assunto. Tá certo. Eu considero o sexo biológico o sexo com o qual você nasce, que é a questão do cisgênero. Você nasce com a genitália e as estruturas internas masculinas, aí você vai ser homem. Você nasce com a genitália externa e todas as suas estruturas femininas, você vai ser mulher. Isso é uma condição de cisgênero. Algumas pessoas nascem numa condição de intersexualidade. Há uns tempos atrás, a intersexualidade era tratada como hermafroditismo. Porém, os biólogos definem que o hermafroditismo é quando eu tenho as duas estruturas no mesmo organismo. Por exemplo, os caramujos, que são moluscos, eles têm tanto a estrutura masculina como a estrutura feminina no mesmo organismo. Então, um caramujo, ele tem órgãos sexuais masculinos e órgãos sexuais femininos no seu corpo. Não é o caso do ser humano. O ser humano passa por um processo chamado dimorfismo sexual, que é a história de você ter homem e mulher, e aí você tem um processo de reprodução sexuada. Precisa ter um homem e uma mulher para você ter esse processo de reprodução. No caso dos caramujos, é preciso ter dois caramujos, mas os dois organismos, eles
entram no processo de reprodução e eles têm as duas estruturas sexuais no mesmo corpo do organismo. Muito bem. A questão, então, do hermafroditismo não se aplicaria ao ser humano exatamente por isso, porque o ser humano não tem essas duas estruturas no seu corpo. O que ocorre com pessoas é que elas podem nascer com uma condição que a gente chama de ambiguidade sexual. Eu posso ter um corpo de uma pessoa que nasce com ovários, com testículos, com pênis e ovário, com, enfim, tanto as estruturas masculinas como femininas e não poder fazer o processo de separação dessas estruturas. Contudo, essa pessoa nasce saudável, ela não está doente, ela só tem uma condição de ambiguidade da estrutura sexual com a qual ela nasceu. Como é que se fazia durante a partir dos anos 40 e tal? Quando nasce uma criança nessa condição, quem gosta de ler pode ler a Londa Schimbinger, Corpos Sexuados, que é uma literatura para o pessoal da ciência que eu recomendo, né, para aprofundar e elucidar. Certamente o nosso público vai ter curiosidade sobre isso, então estou indicando essa literatura. A definição de se você nasce com um corpo ambíguo, nós vamos fazer de você um homem ou uma mulher, vamos fazer uma intervenção cirúrgica grande, geralmente são intervenções enormes. Não é simples fazer uma intervenção em um recém-nascido para definir que nós vamos deixar as estruturas masculinas ou as estruturas femininas, para que ele possa ou ser homem ou ser mulher. Essa decisão, geralmente, foi uma decisão com base na cultura. Não havia nada naquele ser humano recém-nascido de patológico, mas de morfológico. No caso, a morfologia necessariamente não implica numa condição de doença, certo? Então, se fazia essas intervenções e se faz essas intervenções muito mais com base na cultura de que você precisa cumprir um papel sexual masculino, ter uma vida masculina, ou cumprir um papel feminino e cumprir uma vida feminina. E aí nós vamos sair da questão da estrutura sexual da genitália e vamos para os papéis que essa genitália vai nos endereçar. Se eu nasci menino, geralmente depois da Segunda Guerra Mundial, que até a Primeira Guerra Mundial, os meninos eram vestidos com azul e as meninas com vermelho. Então, como é que... contrário. É o contrário. Me perdoe, é o contrário. Mas você vai definir a cor da roupa, o tipo de roupa, As brincadeiras, o processo de educação para erigir, para construir aquela identidade, ou masculina ou feminina, e não basta só ser aquela identidade, mas que tipo de identidade masculina, que tipo de identidade feminina você vai ser ensinado pelo contexto, pelas práticas, pela escola, pelo grupo social e cultural ao qual você faz parte. E a isso nós damos o nome de gênero, os papéis sociais e culturais que um ser humano vai ter que cumprir a partir desses endereçamentos. Essa é uma primeira parte. Contudo, nem todo ser humano se encaixa, se enquadra nesses padrões. Por quê? Nós não somos dotados dessa essência de que todo mundo tem que ser igual. Cada pessoa tem a sua singularidade, a sua individualidade. E eu não posso impor a singularidade de um a outro. É aí que nós vamos ter a diversidade de expressões de gênero na sociedade. Tem uma filósofa norte-americana que o trabalho dela é muito interessante, que é a Judith Butler, que ela faz uma investigação sobre esses papéis de gênero e ela chega a mais de 30 designações de gênero
Isso só na cidade de Nova York, na cultura norte-americana. Se a gente olha para outras culturas, nós vamos encontrar outras expressividades humanas. Então veja, nós não nos encaixamos nessa caixinha padrão desse pensamento conservador que pretende nos fixar as nossas identidades. Isso não é possível fazer, porque nós somos ao mesmo tempo singular e plurais. Então o gênero, ele transcende essas demarcações culturais, ele transcende essas demarcações de classe, transcende essas coisas todas. Muito legal essa apresentação que você fez, espero que tenha ficado mais claro, né? É um assunto muito complicado e eu gosto disso que você acabou de ressaltar, né? De como que o gênero está relacionado à sociedade que a gente está averiguando. Então, por exemplo, existem diferenças significativas nos papéis de gênero das sociedades orientais e das sociedades ocidentais. Exatamente. E existe com certeza diferenças de gênero quando a gente começa a olhar numa perspectiva histórica dos egípcios, dos mesopotâmicos, dos gregos. Então, embora o sexo biológico, igual você bem disse, né, tem uma influência nessa determinação de gênero, ele tem ali a sua contribuição, né, a questão social, eu não diria que é predominante, mas ela é no mínimo muito importante. Muito né? forte nessa questão. Ser mulher no sul do Brasil implica numa determinada construção. Ser mulher aqui no Acre implica um outro tipo de construção. Ser mulher indígena também. Então as mulheres não são todas iguais, as travestis e as mulheres transgêneros também não são todas iguais, assim como os homens, os heterossexuais não são todos iguais, seguem o mesmo padrão, como também não seguem o mesmo padrão as pessoas homossexuais, sejam elas lésbicas ou masculinos, ou homens, ou gays, né? A questão de gênero faz a gente pensar no feminismo. O feminismo, que quando as mulheres se organizam para se tornarem também sujeitos de direito, assim como os homens, depois da Revolução Francesa. Aliás, sobre isso tem um livro muito legal da autora Carole Paultman, que é O Contrato Sexual. Se Voltaire escreveu O Contrato Social, a Carole Paultman escreve O Contrato Sexual. Os homens são sujeitos de direito pela conquista, pela luta, pela construção da Constituição na Revolução Francesa. E esse ideário do iluminismo, ele vai se espraiar, vai auxiliar na consolidação de Estados nacionais democráticos posteriores, né? E reverbera no mundo até hoje, a questão dos ideais da modernidade. Então, relacionar nessas questões de gênero, sociedade, e você estava falando um pouco sobre o aspecto do feminismo, né? Qual que é a diferença do feminismo para o machismo, essa questão? Beleza. Então, como que o feminismo vai surgir? É claro que ao longo da história nós sempre tivemos mulheres dedicadas ao estudo, a romper com esses padrões culturais, com esses padrões de opressão. O gênero implica, do ponto de vista social e cultural, uma relação de poder. Como o feminismo vai atuar nas lutas políticas e sociais por direitos? Eu comecei a falar aqui da Carole Paultman, que escreve O Contrato Sexual. Voltaire, durante a Revolução Francesa, durante o século XVIII, escreve O Contrato Social para dizer que os homens são iguais em direitos, não existe Estado, reino, Deus que justifique a sujeição de um ser humano ao outro. Então, é isso que vai inspirar as lutas democráticas a partir da Revolução Francesa, inclusive a formação dos Estados Unidos, os movimentos por independência no Brasil e na América, todos são inspirados nessa luta
por direitos para suplantar o direito natural e estabelecer o direito social, né? No caso das mulheres, os homens conquistam os direitos. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas as mulheres estão em segundo plano nessa situação, porque a mulher se torna um sujeito de direito a partir do casamento. A mulher casada é submissa, está subjugada nesse contexto ao marido, que antes era subjugada ao pai. Ou seja, então a vida da mulher está sempre sendo definida e pautada a partir de uma perspectiva masculina. Em primeiro momento, pelo pai, ou os irmãos e irmãos mais velhos, e num segundo momento, pelo marido, e caso ela se torne viúva, pela figura do marido. Na sociedade brasileira, principalmente no Brasil colonial e até o início da República, isso é muito forte. E coloca para as mulheres que não estão nessa situação de serem casadas uma situação de discriminação. E é justamente isso que vai fazer com que pessoas como Emile de Gouges, Emile de Gouges na França e Mary Wollstonecraft na Inglaterra, lutem, formem ligas femininas para lutar pelos direitos das mulheres e lutar contra a ideologia da domesticidade, que é essa perspectiva de que a mulher é um sujeito que atua secundariamente a partir do importante trabalho que ela faz no lar, ao educar os filhos e ao cuidar da sua casa, manter o seu casamento. Então, os movimentos feministas que são construídos durante a Revolução Francesa vão advogar que as mulheres também são direitos, são sujeitos de direitos, né? Que esses direitos também são extensivos às mulheres. Só que os homens conquistaram esses direitos. As mulheres estão lutando por eles até hoje. Veja que as mulheres, havia o voto na Inglaterra, mas as mulheres não votavam. Nos Estados Unidos havia o voto dos homens, mas as mulheres não votavam. No Brasil, instauramos a República, os homens votavam, as mulheres não. Em todos esses lugares, tivemos uma longa e conflituosa luta pelo direito ao voto feminino, que é uma das principais formas de estabelecimento da cidadania. Se você não vota, se você não participa do sufrágio, você está alijado da condição cidadã. E conquistar esse direito de votar foi algo muito importante. E se eu hoje sou professora, estou numa universidade, estudo ciência, dedico a minha vida à ciência, antes de mim tiveram gerações de muitas mulheres que participaram, que enfrentaram a opressão do seu tempo, para que a gente pudesse hoje dispor desse direito. E hoje nós temos meninas dedicadas à matemática, à ciência, à física e, por que não, também às humanidades e às artes, porque lugar de mulher é aonde ela quiser e o que uma mulher estuda é o que ela deseja e todos nós podemos contribuir com a ciência. Falei aqui muito das mulheres, né? Mas esse direito não é só e exclusivo para as mulheres. O feminismo, ele não luta para suplantar os homens. O feminismo não está preocupado com isso. O feminismo está preocupado com direitos humanos para todos os seres humanos. É por isso que pessoas intersexuais, travestis, gays, lésbicas e todos que estão nessa condição de dissidência sexual integram, fazem parte das fileiras do feminismo. Fileiras para que a gente possa enfrentar e desconstruir preconceitos. Se nós construímos diferenças para discriminar, nós podemos eliminar essas diferenças e ter acesso ao currículo, ter acesso à ciência, ter acesso a tratamento médico, ter acesso a uma moradia digna, ter acesso e ampliar os direitos civis. Afinal, somos todos cidadãos. Então, o principal foco do feminismo é o direito à cidadania plena, profunda, extensiva e ampla. Não é possível pensar o feminismo pensando somente com as mulheres. Um feminismo excludente. Né? E isso não combina com o feminismo. A exclusão não faz parte do feminismo. No feminismo lutam homens,
Lutam mulheres, lutam crianças, lutam lésbicas, gays, negros, indígenas. Cabe todo mundo nessa bandeira do feminismo. Assim como cabe todo mundo na bandeira LGBT, assim como cabe todo mundo na bandeira do racismo. Correto? Então, o contrário, se eu assumo uma posição de direito somente para as mulheres, isso não é feminismo, isso é feminismo. E sobre feminismo a gente não vai falar porque é tão fascista quanto aquilo que nós... é tão opressivo, tão opressor quanto aquilo que nós lutamos para construir, que é uma sociedade justa, com equidade, com esses direitos civis amplos, profundos e extensivos, né? Que é o que nós precisamos para seguir em frente no nosso processo civilizatório. Uma sociedade humana. Né? Humana, acima de tudo, humana. Então a humanidade precisa de ciência e precisa dessas filosofias que valorizam o ser humano na sua diversidade. Nós precisamos superar as diferenças e ver a humanidade nos seres humanos. E aí, aproveitando então para a gente direcionar para uma finalização dessa breve entrevista, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que essa questão de gênero ela pode ou deveria ser abordada dentro desse contexto de universidade, relacionando, se possível, também com essa questão da... Acho que a gente pode usar a palavra ataques à universidade, que são esses cortes, são a privação de certos direitos e independências que a universidade deveria ter e manter. Autonomia universitária. Autonomia. Então, se possível, falar um pouquinho sobre isso, assim. Olha, nós temos do lado do pensamento conservador gente que acredita que mulheres terem direito seria ruim para a sociedade. Não é ruim para a sociedade que mulheres, gays, lésbicas, todo esse conjunto da diversidade humana tenha seus direitos reconhecidos. Ao contrário, isso mostra que nós abandonamos a barbárie e avançamos no nosso processo civilizatório. Mas para que a gente avance nesse processo civilizatório, é necessário que a gente tenha a educação, a ciência, a tecnologia como premissas de sustentabilidade desse processo civilizatório. Mas que tipo de educação? A educação que nós tivemos restrita a ler, escrever e contar? Não. Não. Dar o nome às coisas da natureza, precisamos ir além disso. Isso foi importante? Foi. Não vou negar que as escolas jesuíticas foram importantes para o Brasil. Era o que nós podíamos ter naquele momento. Hoje nós precisamos ter muito mais. Hoje nós precisamos avançar no processo de construção da democracia, reafirmar as instituições democráticas, mas para que a gente possa reafirmar as instituições democráticas, nós precisamos manter a democracia como um princípio na nossa educação. E a questão de gênero é uma das questões que é necessária ser tocada, ser discutida, não só na educação, mas no próprio lugar onde a ciência da diferença é construída, que é no campo da fisiologia, da saúde, para a gente transcender a essa lógica cultural que até bem recentemente engendrava preconceitos. Nós não podemos avançar enquanto sociedade enquanto tivermos atrelados a determinados preconceitos. Preconceito não dá, precisamos ir à frente disso. Para isso nós precisamos manter a autonomia universitária, nós precisamos que o gênero seja discutido, porque, só um exemplo, nós temos cientistas, mulheres e homens, e cientistas, eu reconheço que num número bem menor de pessoas que são transexuais e são cientistas. Eu pergunto, a ciência que uma pessoa que é transexual faz é diferente da ciência que um homem branco faz? Não, é a mesma ciência, porque nós estamos utilizando o mesmo referencial epistemológico, ontológico e metodológico do processo de construção do conhecimento. O que muda é o tipo de preconceito,
São as barreiras que uma pessoa transexual precisa enfrentar para poder ter acesso à educação científica, para se tornar então cientista. Isso é o que muda. O fato de nós termos uma descoberta científica não passa pelo gênero, pela cor da pele, ou pela cultura, ou pela origem geográfica da pessoa. Se nós abrirmos os anais da ciência, nós vamos ter matemática indiana, árabe, ocidental, dos países do norte, dos países do sul. As diferentes culturas indígenas que nós temos pelo mundo produzem matemática, produzem física, dentro da sua necessidade, dentro daquilo que eles precisam. Podem avançar, podem ir além? Claro que sim, mas a capacidade de pensar, a capacidade de produzir, a capacidade de investigar a natureza depende muito mais da formação de recursos e de investimentos do que do meu local de nascimento, a cor da minha pele, ou se eu nasci homem ou mulher, ou se eu tive algum tipo de disfunção de hormônios andrógenos, ou a síndrome do Super X, ou do cromossomo Y. Então, veja, é necessário a gente discutir, é necessário a gente desconstruir preconceitos. Nós vivemos num país em que mais da metade das famílias é chefiada por mulheres. Porém, as mulheres ganham 30% a menos do que os homens fazendo a mesma atividade. Nós tivemos, inclusive, gente que diz que mulher tem que ganhar menos porque engravida. Eu coloco a seguinte questão: o processo de reprodução do capitalismo requer trabalho, requer consumo, mas requer também reprodução de seres humanos. E quem é que reproduz? Quem é que gera? O homem participa da reprodução, mas quem vai ficar com a criança 9 meses na barriga, quem vai amamentar, quem vai passar por um processo de parto, E muitas vezes são as mulheres. Quem vai, inclusive, dar a educação base são as mulheres. São as mulheres. A mulher fica mais tempo com a criança. Vejamos os países do norte da Europa e algumas culturas indígenas. Eles fazem um trabalho de proteção à maternidade, proteção integral. Então, quando você tem uma proteção integral à maternidade, uma assistência à infância, você está não fazendo um gasto, mas fazendo um investimento nos sujeitos melhores daquela sociedade. O aleitamento materno, nós temos um grande lastro de pesquisas que fundamentam que o aleitamento materno ele não é importante apenas para a saúde física da criança, mas também para a saúde psíquica, para a saúde emocional, para o equilíbrio geral do ser humano. E isso significa respeito e direito às mulheres. Mas aí isso é incondizente, isso é incompatível com essa lógica de mulher ganha menos do que os homens. E outra coisa, as mulheres ainda, a grande maioria das mulheres, pelo menos no Brasil, ainda tem uma jornada de trabalho de 8 a 10 horas de trabalho, que é a nossa jornada laboral, e depois disso ela vai ter uma jornada doméstica. E a jornada doméstica é muito intensa, muito mais intensa para as mulheres do que os homens, e elas ganham menos. Isso é uma condição que nós precisamos reverter esse quadro de equidade, por isso que o feminismo, não só por causa disso, mas também pelos direitos reprodutivos, por todo um rol de direitos que a sociedade necessita, o feminismo é importante e esse tema é importante que seja discutido na universidade, porque isso implica em qualidade de vida, isso implica em produto interno bruto para a nossa sociedade. Não é só uma questão de valor humano supremo, mas isso também tem implicações fortes, implicações econômicas. Os países que investem na qualidade, na assistência à criança, na assistência na produção maternidade, eles têm um aumento do seu produto interno bruto. Então, não é uma questão simples, é uma questão complexa.
Bom, então, para finalizar essa entrevista, né, infelizmente eu adoraria ficar mais tempo conversando e tudo mais, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente não faz outros debates, né? Mas para encerrar então essa entrevista, eu gostaria que, até uma tradição desse estilo de vídeo, né, que é o de cara limpa, que você deixasse um recado para as pessoas que estão vendo e que irão assistir esse vídeo eventualmente. Bom, eu considero que a singularidade humana precisa ser respeitada. Acima de tudo, respeito, solidariedade, colaboração e amor. Em tempos de tanta barbárie, é importante a gente retomar uma palavra de Jesus Cristo, que é o seguinte: ame ao próximo como a si mesmo. Mas é amar de verdade. A gente não pode amar o próximo, aí se o próximo tiver a pele escura, não vou amar. Se o próximo for indígena, não. Se o próximo for mulher, não. Se for baixinho, não. Se for gordo, não. Se for cadeirante, não. Se for cego, não. Já passou pela penitenciária, puxa vida, minha bolsa. Não, né, gente? Então vamos amar, dizer mais amor e menos amém. Porque quando eu amo, eu respeito. Quando eu amo, eu construo. Quando eu amo, eu me torno feliz. Pode até parecer, assim, muito simples, mas é a simplicidade que constrói grandes caminhadas. Então, penso que esse amor ao próximo, esse me reconhecer no outro e ter a consciência de que a pessoa que eu sou é o resultado do diálogo, do encontro com o outro, eu acho que isso é o fundamental para a gente trilhar nessa perspectiva de construir essa sociedade que nós tanto ansiamos, que nós tanto desejamos, para deixar para trás, deixar no passado a barbárie. A história está aí para dizer para nós não devemos repetir os erros do passado. Ok. Então, bom, gostaria mais uma vez, né, de agradecer a você por ceder o seu tempo e a sua boa vontade de compartilhar o seu conhecimento sobre esses assuntos que são complexos, mas são tão fundamentais para uma sociedade saudável, como você falou em diversos momentos, né? E que, para mim, particularmente, eu acho tão fascinante, né? São assuntos incríveis e sei que várias pessoas que assistem o canal gostam desse conteúdo, então muito obrigado de coração. Aí eu que agradeço, me disponho, e lembrando que essa é uma perspectiva, existem várias outras maneiras de compreender esse tema que é complexo, é profundo e é tão desafiador, e a ciência é isso, é essa coisa que nos desafia a ir além das aparências, a ir além do que os nossos sentidos nos mostram. Então, os livros e outras referências que ela achar interessante de compartilhar com vocês, eu vou pegar com ela e vai ficar na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar no assunto, né? Afinal, somos cientistas e Exatamente. Debate sem bibliografia é um debate vazio, né? Exatamente. Então, é isso. Esse foi mais um De Cara Limpa, né? E gostaria então de agradecer a todos vocês que acompanham o canal, que deixam seu like, seu comentário, e principalmente as minhas madrinhas e padrinhos que me ajudam financeiramente nesse momento difícil, que eu estou sem bolsa e tudo mais. Então, muito obrigada mesmo, de coração. Espero que estejam gostando dessas entrevistas. E é isso aí. Então, um grande beijo. Tchau, tchau. Ai, gente.